Agora eu vou chamar Ahora aqui na yo voy a frente. invitar aquí adelante. Então, vocês já sabem que está acontecendo o nosso Congresso dos Ustedes Jovens. ya saben que pasó nuestra conferencia de jóvenes. Hoje é o último dia. Hoy es el último día. E eu vou chamar aqui na frente a Radassa Y yo e voy a a invitar a Alex. Hadassah y a Alex. E elas vão fazer umas atividades com vocês. Y ellas van a hacer una actividad con ustedes. All right, guys. So now we're going to play a little game. Hoy vamos a jugar un pequeño juego. So this conference has been about facing our fears. Nuestra conferencia ha sido sobre enfrentar nuestros miedos. So that's what we're going to do with the game. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy con el juego. So this game is what's in the box. Así que este juego se llama ¿Qué hay en la caja? We're going to put something in here. Vamos a poner algo en la caja And you guys have to put your hands here and reach and guess what the item y is. ustedes tienen que poner sus manos aquí adentro y alcanzar para ver qué es lo que hay. All right, so who wants to play? ¿Quién quiere jugar? Don't all jump at once. Like, I'm No gonna los just- jóvenes, las personas adultas. All right, you can play. Dang. All right, fecha seus olhos. And we're gonna put something in there. What should we give them? Ok, pode abrir. Pode virar, pastor. Qual que você tá Ai, que bichinho bonito. Ok? É uma aranha? É uma aranha. Ok, espera. Okay, he got it. All right. So pick someone, Brittany. Yo quiero a alguien que tiene mucho miedo. ¡Clelia! Hey. Tá bom, fecha seus olhos. Ai. Tá mexendo demais, gente. Não sei, vamos ver agora. Tá bom. Morde. Você vai achar. Ai, vou não. Ai, eu não tenho coragem, não. Ai, eu não tenho coragem. Ai, não tem nada. É slide. Mais Una one más. more. Solo adultos. Vai ser ela. All right. Fecha o olho.
bichinho de pelúcia? They got it right. All right. So now Alex is going to introduce the preachers for today. Va a presentar a los predicadores de hoy. Buenas tardes, iglesia. Good afternoon, church. Quería presentar a los jóvenes que Dios ha elegido, no nosotros, que I want to Dios ha introduce the mandado youth that God chose, not us, para predicar el día de hoy. to preach today. Quería invitar a Hadassah, I want to invite Haji, a Felipe, Felipe, a Bianca, Bianca, a Brandon Brandon, y a David. and David. Quería invitarlos a todos a ponerse de pie I want to invite you all to stand up, y poner nuestras manos en estos jóvenes para and we're poder going to orar por put our ellos. hands to the front. Señor, Padre amado, Dear God, quería pedirte el día de hoy I want to ask you today que seas tú, Padre, hablando sobre ellos. to be you speaking through them, Que los bendiga, Señor, con la palabra that you might bless them with your word, para que nosotros podamos recibirlo en nuestros corazones and that we can receive with our hearts, y para que nosotros podamos sostenerlos en nuestros and that we corazones, can Señor. keep it in our hearts. Seas tú y el Espíritu Santo hablando en Be este you and the lugar, Holy Señor. Spirit speaking in this place. Que todo miedo sea fuera de este lugar, Señor, any con fear la is not palabra que welcome ellos han here. traído para nosotros, And we Padre might be amado. confronted with the word that you have for Síguenos us. bendiciendo, Padre Keep Santo, blessing us, y sigue dejándonos darte más adoración, and keep Señor. letting us worship you. En el nombre de Jesús, In the name amén. of Jesus, amen. A paz do Senhor, igreja, amém? Paz del Señor, iglesia, amén. Gente, tô meio roca porque... Yo estoy un poco ronca porque Roca, desculpa, gente. Ronca. Meu português não é muito bem, eu sou gringa, gente. Calma aí. está todo bien, pueden sonreír. Eu queria... Ai, gente, eu tô muito nervosa, eu não sei. Ai, mas, tipo, você sabe, a minha voz não tá muito bem porque Minha voz não está esse muito fim de bem semana porque- foi uma honra estar aqui no altar. E também tinha um monte de blessings. Porque tuve muchas bendiciones. Okay, well, guys, now I'm transitioning to English. 'cause Ahora you know. voy a hablar en inglés. But I wanted to invite you guys to open your Bibles into Quiero invitarlos Jeremiah a que abran sus Biblias en Jeremías 1:4-8. 1 del 4 al 8. Well, I didn't get to introduce myself, so while you guys are opening up your Bibles to that, Me voy a presentar mientras abren sus Biblias. my name is Hadassah, but Mi I'm nombre es called Hadassah, Haji around pero here, todos me dicen Haji since there's another Hadassah. porque hay otra Hadassah. She stole my name. I'm Ella so es sad. muy chinche. So today, Así que hoy for the opening preaching, I'm going to be talking about fear of judgment as youth. voy a hablar sobre el miedo a ser juzgado como jóvenes. Because being a youth is not easy. Porque ser joven no es fácil. Because there's school. Porque hay escuela. School is where it ruins it all. Y la escuela es lo que lo malogra todo. Like, you can't do one thing. You walk in Entras. and they're like, oh, there's the Christian girl. Y todos Oh my dicen, oh, aquí gosh. viene la chica cristiana. How's Jesus? Oh, ¿cómo está Jesús? It's kind of annoying. But, so, okay. As I read, I'll read verse by verse. Voy a leer versículo por versículo. The call of Jeremiah, the word of the Lord came to me. I chose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. I appointed you as a prophet to the nations. What verse is that? 4 to 5. 4. Antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes de que salieras de ahí, yo te consagré y te constituí profeta por las naciones. So let's
let's take a pause right here. Así que vamos a hacer una pequeña pausa ahí. So basically, this speaks about how God formed us in the womb, and Esto habla de cómo us, Dios nos formó en el vientre and He knew us before we were in the womb. y Él nos conocía desde antes que estuviéramos ahí. He knew the trials you were going to face. Él nos dio una cara. He, Él conocía los problemas que íbamos a enfrentar. he knew the fear we were going to feel during those Él those sabía los troubles. miedos que íbamos a pasar, But He knew where He was going to take you. pero Él sabía dónde nos iba a llevar. And now in verse 6, Y ahora en el versículo 6, it says, "But I protested, Y oh yo no, dije- Lord God, look, I don't know how to speak since I am only a youth." y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. As youth today, sometimes we're afraid to follow into our ministry Como because we are jóvenes, youth. hoy tenemos miedo de hacer nuestro ministerio porque somos jóvenes. Because I feel like it's been a stereotypic thing for a lot of years. Porque pienso que ha sido un estereotipo que viene de muchos años. Because as we see a lot of prophets, they were older. Porque como vemos muchos profetas, ellos fueron más adultos. So we think, and we're like, we're only youth. How are we going to become a prophet? Así que pensamos y decimos, pero nosotros somos jóvenes, ¿cómo vamos a hacer nuestro ministerio? And the reason why we think this is because we don't want to be looked at funny or be judged. Y la razón por la que pensamos esto es porque no queremos mirar al costado y ser juzgados. And we don't want the elders to be like, oh, she's speaking nonsense right there. Y no queremos que alguien diga, oh, no, está hablando sin sentido porque es joven. And we're going to be looked at funny sometimes Y nos van a mirar gracioso algunas veces. because we believe in something we've never seen. Porque creemos en algo que nunca hemos visto. Because faith is something that we believe in, but we can't see. Porque la fe es algo que creemos, pero no podemos ver. But guys, let's be for real. Pero ahora vamos a ser reales. Look at your neighbor. Look at your neighbor. Mira a tu vecino. So God created your neighbor. Dios So creó a tu vecino. why can't everybody else believe in God? He literally created you. We wouldn't be here without Him. No estaríamos aquí sin Él. And that's faith. But we also forget that Pero también nos olvidamos just because we go to school or we're at Natas, que solo porque vamos a la escuela o vamos a comer en un restaurante, we're like, God bless you. que Dios God te loves bendiga. you. ¿Por qué no decimos que Dios te bendiga? Just by saying that, we're planting a seed in their life. Solo al decir eso estamos plantando una semilla en sus corazones. And that could take you far. You could plant it and 10 years later, Tú la puedes plantar y 10 años después the person could call you, text la you, persona puede send you a llamarte, message, mandar tu mensaje, they could be like, oh, I entered my ministry. porque dice, oh, yo entré en mi I've ministerio. accepted Christ into my life. Yo acepté a Jesús en mi vida. I'm gonna be baptized next week. Me voy a bautizar esta semana. And now in verse 7 it says, En versículo 7 dice, Then the Lord said to me, Don't say I am only a youth, for you will go to everyone I send you to and speak whatever I tell you. y me dijo Jehová, no digas, soy solo un joven, porque a todo el que envié tú irás y dirás todo lo que te mandé. God doesn't care about how old you are. A Dios no le importa cuál es tu edad. He doesn't care about your size. A Dios no le importa que tu pasado, Because He will use you the same way He used other prophets. porque Él te va a usar de la misma manera en la que Él usó a otros. And it won't be us that's speaking, but it will be Him speaking Y no va a because ser He is nosotros using us quienes as a vessel. hablamos, sino va a ser Él quien habla a través de nosotros. And sometimes we don't notice that just one word Y a could veces save nosotros no someone's notamos life. que una sola palabra puede llegar muy lejos. I remember, guys, I hope I'm not speaking nonsense right now, but listen to this story. It's Yo actually sé que estoy crazy. hablando mucho, pero escúchame. So there was a day that I went to a prayer service. Hubo un día en el que yo fui a un culto de oración. It was before I came here. Fue antes de que yo llegara a esta iglesia. And I was praying, and it was like a circle of youth. Era un círculo de jóvenes. And God put in my heart, He was like, hug that person. Y Dios hug puso en that mi person. corazón, anda y abraza a esa persona. I was like, God, I can't. I don't know him. Y yo I decía, don't know Dios, him. no puedo, no lo conozco. I just got here. What do you mean hug Acabo him? de llegar, ¿cómo que ve y abrázalo? So I went up to him, and I was like, oh, God told me to hug you. Así que fue y le dije, Dios me ha dicho que te abrace. So I hugged him, and I got to know him. Así que lo abracé y llegué a conocerlo. And then I think 3 months later, Y creo que 3 meses después we had become friends. And he nos convertimos amigos. turns to me, he's like, Haji, you saved my life. Y él me dijo, Haji, tú salvaste mi vida. I was like, what do you mean I saved your life? Y yo le dije, ¿cómo que salvé tu vida? I was like, I was going to kill myself that day. Porque yo me iba a matar ese día. And it's so crazy Eso es algo muy loco. how one action Como una acción could save a person's life. puede salvar la vida de una persona.
And I was only a kid. y yo era solo una niña. So God uses Y Dios usa any youth, a los any jóvenes. adult. But now in verse 8, En el versículo 8 it says, "Do not be afraid of anyone, for I will be with you to rescue you." no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. I find this verse beautiful Y yo encuentro esto hermoso, because it's not speaking about don't be afraid of following into your ministry. porque no es decir, oh, no tengas miedo a no entrar en un ministerio, Don't be afraid of spiders. oh, no tengas miedo a las arañas. It says don't be afraid of anyone. Dice, no le tengas miedo a nada. And judgment, where does judgment come from? It ¿Y de comes dónde from viene man. el juzgamiento? Viene del hombre. So God is saying don't be afraid of Así que anyone Dios dice, no tengas miedo, because he is with you. porque Él está contigo. But I believe that this word does not only go to youth. Pero yo creo que esta palabra no solo es para los jóvenes. I believe it's going to the older people, the adults. Yo creo que también le está hablando a los adultos. Because sometimes when someone, let's say you were a part of the church and then you went lost, Digamos que eras parte de una iglesia y luego te perdiste. or you just entered church, O ya no estabas o estás en la iglesia, you're scared pero tienes miedo. because of what people are going to say. Porque ¿qué dirán las personas? People could turn, your old friends could be like, weren't you clubbing the other night? Tus amigos antiguos te pueden decir, ¿tú no estabas en las fiestas la otra noche? You really believe in Jesus? ¿Tú de verdad crees en Jesús? And that hurts. Y yo lo he escuchado. Those words truly hurt. Esas palabras duelen. But these words shouldn't make you ashamed Pero estas palabras no deberían avergonzarte. of taking baby steps into your ministry. De tomar pasos pequeños hacia tu ministerio. Because before you were formed in the womb, Porque antes de que tú fueras formado en el vientre, God knew who you were. Dios sabía quién tú eras. God knew the trials you were going to face. God knew where you were going to walk. Dios sabía que ibas a caminar. And the most beautiful part about it Y la was parte más hermosa de esto fue, he had already thought about the problems and solved them. Él ya había pensado en los problemas y Because los había he knew where he resuelto. was going to take you. Porque Él sabía dónde te iba a llevar. So let's not be afraid of judgment, Así que dejemos de tener miedo a ser juzgados. because judgment is not a factor. Porque ser juzgado no es un factor. Now I would like to invite Felipe. Ahora me gustaría invitar a Felipe. A paz do Senhor, igreja! Paz Señor, iglesia. A paz do Senhor, igreja! Paz Señor, iglesia. Amém. Amén. É sempre uma honra Esto aquí es una honra. poder estar participando dos jovens aqui. Poder de estar estar subindo participando nesse con los altar. jóvenes. Perdão, estou correndo um pouco. De estar subindo aqui no altar. De estar subiendo aquí al altar. Glória. E estar trazendo uma palavra de Deus para vocês. Y traer una palabra de Dios para ustedes. Primeiramente, queria me apresentar. Primeramente me voy a Aos presentar. que não me conhecem, eu me chamo Felipe. Para los que no me conocen, mi nombre es Sou Felipe. sobrinho da Sara, Soy do sobrino Ricardo. de Sara y de Ricardo. Amém? E hoje eu vou estar trazendo uma palavra que está Y yo voy a traer una no palabra que livro está en el libro de Josué, Josué, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. versículo 9. Enquanto vocês estão procurando aí, Mientras ustedes lo buscan, eu vou estar introduzindo a vocês yo voy a estar presentándoles. Vamos ver se vai conseguir. Você está boa no português. Se você vai... A transição, La transición bem, de Moisés de Moisés para Josué. para Josué. Josué, Josué, Deus enviou a Josué. Dios lo envió a Josué. Josué aprendeu muito com Moisés. Josué aprendió mucho con Moisés. Passou anos e anos, Deus foi, como é que eu posso falar? Pasó años y Moldando años Josué, donde Dios estaba moldeando Moisés. a Josué, con Moisés. mas como todos nós, Pero como todos nosotros, não vivemos para sempre. no vivió para siempre. Então, Moisés Entonces Moisés veio a falecer. vino y dijo, Então, Iba a Josué falecer. teve que E tomar a posição tuvo que tomar la posición de líder de líder e comandar y cómo andar, todo o povo para a terra prometida. a llevar a todo el pueblo para la tierra E prometida. eu me pego pensando às vezes, Y yo me quedo pensando a veces, eu me ponho no lugar de Josué. yo me pongo en el lugar de Josué. Imagina você Imagina tú
ter a missão de levar milhões de pessoas tener la misión de llevar a millones de personas para uma outra terra para otra tierra durante anos e anos. durante años y años. Se eu me coloco no lugar, Si yo me coloco en su lugar, eu ia ter muito medo, yo tendría mucho miedo, porque não é fácil. porque no es fácil. Mas Deus era com Josué. Pero Dios estaba con Josué. Na Bíblia diz que aonde nós botamos a planta dos nossos La Biblia pés, dice que donde nosotros ali ponemos la Deus planta se de faz nuestros pies, presente. ahí Dios se hace presente. Amém? Então, já está aqui? Então vamos ler. Eu leio depois se você Entonces faz. vamos a leer. Josué 1:9 diz: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você Mira que andar. te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. E eu confesso para vocês, assim que eu recebi essa oportunidade de estar aqui hoje, Yo les confieso que cuando recibí la oportunidad de estar aquí hoy, eu tive medo. yo tuve miedo. Tive vergonha um pouco de falar a público. Para mim isso aqui é como se eu estivesse num estádio. Tuve miedo porque para mí hablar desde el púlpito es como si estuviera en un estadio. É muita gente. Hay mucha eu estou me gente. apresentando em um time de futebol. Es como si estuviera en un estadio de fútbol. Era meu sonho, mas infelizmente não aconteceu. Enfim, mas ao mesmo tempo Pero que al eu tive mismo medo tiempo- e vergonha, Yo tuve miedo y vergüenza. eu falei, Deus, Yo dije, Dios, eu sozinho de fato não sou capaz. yo solo no puedo. Mas o Senhor me dá toda a coragem Pero tú possível me para das que eu venha toda la enfrentar valentía isso. para yo poder venir y hacer esto. Então, aqui estou eu. Entonces aquí estoy. Eu quebrei uma barreira de medo. Yo rompí una barrera de miedo. Imagina que você está numa escada. Imagina que tú estás en una escalera, Não literalmente uma escada física, mas Não uma uma escalera escada na física, nossa vida espiritual. sino una escalera en nuestra vida espiritual. E cada degrau dessa escada Y cada paso en esa escalera tem uma barreira. tiene una barrera. Você sobe um degrau. Tú subes una escalera. Ali você vai ter que enfrentar seus medos Y ahí vas a e tener que quebrar enfrentar essa tu barreira. miedo y romper esa barrera. Mais um degrau. Otro paso. E ficando mais difícil. E se Temos pone que mais enfrentar difícil. nossos medos e quebrar Tenemos que outra enfrentar barreira. nuestro miedo y romper otra barrera. Então, nós devemos entender Entonces nosotros tenemos que entender que nós não podemos parar por nossos medos. que nosotros no podemos parar por nuestros miedos. Da mesma forma que eu tive a capacidade, eu não sozinho, mas Deus me abençoou, De la misma manera en la que Dios me dio la de estar bendición aqui hoje. de poder estar hoy aquí. Qualquer um de vocês pode estar. Cualquiera de ustedes puede. Qualquer um de vocês pode subir aqui, trazer a palavra de Cualquiera de Deus e ustedes puede ministrar no venir coração y de traer la cada palabra um de de Dios, nós. ministrar el corazón de nosotros. Então, enfrentamos nossos medos. Entonces enfrentamos nuestros miedos. Que assim a gente sobe degrau por degrau, Y así subes paso a paso para que no final para que al final a glória seja alcançada. la gloria sea alcanzada. Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para ministrar Esta para es la vocês. palabra que tenía para ustedes. Em nome de Jesus, agora eu queria chamar o nosso próximo Ahora voy a invitar Ministrante. al siguiente ministrador. Brandon. Good morning, church. Buenos días, iglesia. I'm very thankful and honored to be speaking here, Estoy muy agradecido y honrado de estar hablando aquí bringing the word with my brothers and sisters. con mis hermanos y hermanas, trayendo la palabra. And so God has been speaking through us Así que Dios ha estado hablando a través de through these nosotros, weeks and through the previous month. desde la primera palabra hasta la anterior. And for me, what spoke to me was Apostle Paul. Y para mí lo que me habló fue el apóstol Pablo. And we see that Apostle Paul Y vemos que el apóstol Pablo was a courageous man fue un hombre increíble, because he would go delivering the message of God, porque él iba y deliberaba el mensaje de Dios. and he would go establishing the churches, Y él iba y establecía las iglesias, going into the enemy's lines, yendo al lugar donde estaba el enemigo. people that were worshiping other gods. Personas donde adoraban a otros And we dioses. see that he would go toe to toe with them. Veíamos y él los enfrentaba. And Paul was persecuted his whole life. Pablo fue perseguido toda su vida. He was stoned, Él fue apedreado, he was beaten, él fue golpeado, he was mocked, casi lo mataron. there you go. And so we see that throughout his whole life he was persecuted. Entonces vemos que durante toda su vida él fue perseguido. But that's a good thing
Pero eso es algo bueno, Because God says, porque Dios dijo, if the world hates you, just know it hated me before it hated you. porque si el mundo me odiara, entonces yo prefiero ser odiado por ti. And so, eventually, Entonces, eventualmente, he had to come to the church of Corinth. él tuvo que venir a una iglesia de Corintias. And here we see the great apostle Paul Y aquí vemos al increíble apóstol Pablo say this. decir esto. So, I want if you guys could open up your Bibles to Los invito a que abran sus Biblias 1 Corinthians chapter 2, a verse 1 Primera through 3. de Corintios capítulo 3. And it says, "And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Así que, hermanos, cuando fui con vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este fue crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Here we see Aquí Apostle vemos Paul que el apóstol Pablo telling us that he didn't come here with his own words, nos está diciendo aquí que él aquí no vino con su propio esfuerzo, because he couldn't do it on his own confidence. porque él no podía hacerlo en su propia confianza. He couldn't rely on his own strength, Él no podía descansar en su propia fuerza, but he had to come with the Holy Spirit. pero él podía hacerlo con el Espíritu Santo. And so, through his humility, we see that he tells us that he was with us in weakness Así and que a in través de su fear. humillación vemos que Él está con nosotros en medio de nuestra in much debilidad y trembling. temor y temblor. And if there's anything God honors the most, Y si hay algo que Dios honra más, it's humility. es humildad. And so, through his humility, Así que a través de su humildad, he had to acknowledge that he couldn't do it on his own, Él tuvo el conocimiento de que no podía hacerlo solo, but he needed the Lord. pero necesitaba a Dios. And so, the Lord saw his heart, Entonces el Señor lo vio, because in Acts chapter 18, porque en Hechos capítulo 18, verse 9 through 10, versículos 9 y 10, it says, "Now the Lord spoke to Paul Ahora- in the night by a vision. Dios habló con Pablo a través de una visión. Do not be afraid, No tengas miedo but speak. de hablar And do not keep silent, for I am with you, y no te quedes callado porque yo estoy contigo and no one will attack you to hurt you, y nadie te podrá lastimar for I have many people in this city." porque hay muchas personas en la ciudad. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for sending the body of Christ Gracias por to Paul. mandar el cuerpo de Thank you, Lord, Cristo. for sending your sons and daughters Gracias to por help mandar a Paul, tus Father, hijos Lord. y hijas. And we thank you, Lord, Y te because you are with agradecemos us, Father, porque tú Lord. estás con nosotros. You are with us. Tú estás con nosotros. In Jesus' name. So, when I was younger, Cuando yo era joven, maybe by the age of like 8, de repente tenía como 8 años, I grew up in a household yo crecí en una casa where none of my family was saved. en la que nadie de mi familia es salva. And so, the only people that were saved in my family was Las my únicas- aunt and uncle. Personas que eran salvas en mi familia eran mi tío y mi tía. Those were the only people that knew of Christ Ellos eran las únicas personas que conocían a Cristo and had a relationship with Him. y tenían una relación con Él. And so, one summer, Entonces un verano, my aunt and uncle wanted to take me and my sibling mi to tío y go mi tía me quisieron llevar a mí y a mis to hermanos stay over their house in South Carolina. a quedarnos en sus casas con ellos. And so we did. Entonces eso hicimos. When I went over there Cuando estuve ahí and stayed with them, y me quedé con ellos, I noticed that something was different. yo me di cuenta que algo era diferente. The atmosphere was different. La atmósfera era diferente. It was something about that place. Había algo en ese lugar, It was that peace. una paz. It was that peace they had. Era esa paz que ellos tenían. And I wanted that peace. Y yo quería esa paz. And so I would see that they weren't afraid to speak
Entonces yo veía que ellos no tenían miedo de hablar, what was in their hearts. lo que estaba en sus corazones. And I'm not saying they didn't have any problems, Y no estoy diciendo que ellos no tenían problemas, but how they would solve the problems was different. sino la manera en la que ellos resolvían problemas era diferente. And so Entonces, that summer, ese verano, I saw how their whole life was just different, yo vi completely como toda different su from our vida era lives. muy diferente a la mía. And I had so much Jesus in my heart that summer. Y yo recibí a Jesús en mi corazón ese verano. I told myself I was gonna go back Yo le dije a mis hermanos que yo iba a regresar and I was gonna go bring Jesus to my household y iba a traer a Jesús a mi casa. along with my sibling. And so Entonces, going back cuando regresé, in the car ride, en el camino, I was like, all right, I'm gonna go there. yo dije, ok, I'm gonna do it like Jesus did, voy a ir y voy a hacerlo como Jesús lo hizo, with peace Con and paz. a gentle spirit con un espíritu gentil and with kindness. y con amor. And going back, I had these two voices in my head. Cuando yo regresaba tenía estas dos voces en mi cabeza. I had one voice Tenía una voz saying like, what do you think they're gonna think? que me dice, ¿qué crees que ellos van a pensar? Like, are they gonna accept it or are they not? ¿Crees que ellos lo van a aceptar o no? And of course they're not gonna accept it. Y obviamente ellos no lo iban a aceptar. You're too young. Eres muy joven, You're just a kid. eres solo un niño. Your words are not gonna strike them. Tus palabras no los van a confrontar. But thankfully, Pero gracias, I had another voice. yo tuve otra voz. And my God, Mi my Dios. God, my God. Mi Dios. I thank the Lord for that Y voice. yo le agradezco a Dios por esa voz. Because in that voice, Porque sin esa voz I heard, que yo escuché, I am with you. yo estoy contigo. So don't be afraid. Así que no tengas miedo. And so I had to stick to that voice. Así que yo escuché esa voz. Because in that voice, there's authority, Porque en esa voz hay there's victoria, dominion, hay dominio, there's power in that hay voice. poder en esa voz. And so going back there, Así going que yo back, regresé I told them, y les dije, I was like, yo, I might get a whooping, but who de cares, repente right? me van a pegar, pero And so when I told them, así que cuando les dije, they didn't take it in a way where they were going to change their whole lives and then just change their whole way of ellos thinking. no lo tomaron en un modo en el que decían, ok, vamos a cambiar todo. But it planted a seed in them. Pero yo planté una simiente And I'm thankful for that seed. y yo estoy agradecido por esa semilla. And so we see here that Así que vemos aquí we learn here from Paul that que a few aprendimos de things, Pablo algunas cosas. three main keys we learn from Paul. Tres to cosas overcome claves fear. que aprendemos de Pablo. One, Una, we need to have humility. necesitamos tener humildad. We need to humble ourselves to the Lord. Necesitamos humillarnos delante de Dios, Know that we can't do it on our own, sabiendo que no podemos hacerlo nosotros but mismos. we have to acknowledge that the Lord. Pero tenemos que reconocer que el controls us. Señor está con nosotros. But wait, hold up. Oye, esperen. That's just one key point. Ese solo es el primer punto. The second El segundo punto is surrendering. es rendirte. We have to surrender our hearts to the Lord. Tenemos que rendir nuestros Because the corazones a Lord says, Dios. don't surrender your garments, surrender your hearts. Porque Dios dice que entregues tu corazón. And so we see that Paul surrendered his heart to Así him. que vemos que Pablo rindió su corazón a Dios. And he wasn't in control anymore, Y él lo dejó, ya no estaba en control, but God was. sino que Dios estaba en control. And then the third point, Y el punto número 3, walking in obedience. camina en obediencia. Because Paul could have just talked Porque Pablo solo pudo hablar y hablar and not done anything. y no hacer nada con eso. And we know faith without works is Pero dead. sabemos que una fe sin obras es muerta And our actions speak louder than words. y nuestras acciones hablan más fuerte que palabras. And so those are the three main points Así que esos son los 3 that puntos Paul used to overcome fear. que Pablo usó para concretar sus miedos. Hallelujah. Amén.
I'm Pastor Bianca. Good morning, everybody. Buenos días con todos. For everyone who does not know me, Para los que no me conocen, my name is Bianca, mi nombre es Bianca and the point I'm going to be speaking on y today el punto del que voy a hablar hoy in our message en este mensaje is finding faith es in fear. encontrando fe en el miedo. And the story I'm going to be speaking on Y la historia de la que voy a hablar is when Peter walks on water with Jesus. es cuando Pedro caminó en el agua con Jesús. So if you guys could open your Bibles Así to que si pueden Matthew abrir sus Biblias en Mateos 14, 14, and we're going to be reading from verses 22 through voy a leer del 36. versículo 22 hacia adelante. So, just a little context before this story takes place. Les voy a dar un poco de contexto antes de que esta historia pase. Jesus performed a miracle Jesús hizo un milagro. of turning loaves and fish Convirtió los panes y los peces to feed 5,000 people. para alimentar a las personas. So, being told this story, Así que cuando nos dicen esta historia, we know that the disciples were with Jesus. sabemos que los discípulos estaban con Jesús. They had seen the miracles he had performed. Ellos habían visto los milagros que él había hecho. They had heard the stories that he had Habían been escuchado telling. las historias. So that's just a little context. Eso es un poco de contexto. So now getting into Jesus walking on water with Peter. Ahora voy a hablar sobre Jesús caminando en las aguas con Pedro. So it starts off by Jesus sending away his disciples. Empieza cuando Jesús mandó a sus discípulos And this was a normal occurrence because Jesus would often send them away y eso es lo que pasaba mucho porque Jesús los mandaba so he could go pray on the mountainside. para que él pudiera ir y orar en el monte de Sion. So Jesus sends them away and he's like, go into the lake. I'll meet up with you guys Así que later. Jesús les dice, vayan y yo los voy a encontrar luego. So they didn't think twice. They're like, okay, so they go. Así que ellos dijeron, ok, y se fueron. So as they're going, Así que mientras ellos iban, a really heavy storm picks up. una tormenta muy pesada comenzó. But now keep in mind, they were fishermen. Ahora tienes que mantener en mente que ellos eran pescadores. So keep in mind they were fishermen. Ellos eran pescadores. And since they were fishermen, Y como ellos eran pescadores, they were used to storms. They were used to rough winds ellos and estaban waves. acostumbrados a las tormentas y los vientos fuertes. But since Matthew picks it up, it must have been really scary for them. Pero si Mateo menciona que era algo fuerte, quiere decir que era algo muy fuerte. Now keep in mind Ahora ten en mente that Jesus was going to meet up with them. que Jesús se iba a encontrar con ellos. But since they were so afraid, Pero como ellos tenían tanto miedo, it completely slipped their minds. ellos se olvidaron de eso. Jesus was out of the picture, Jesús no estaba más en la foto. and they were focused on their situation. Y ellos estaban enfocados en la situación. And they were focused on the storm. Ellos estaban enfocados en la tormenta. Now around dawn, Ahora, like early in the morning, ahora en la mañana, yeah, Jesus, Jesús he's like, oh, maybe I should go meet up with my le disciples. dijo, oh, de repente debería encontrarme con mis But how discípulos. is he going to get there? Así que, ¿cómo es que él iba a Because they llegar took the boat. si ellos se tomaron el barco? So he just casually, he's like, let me just walk on water really Así que fast. solamente dijo, voy a caminar en las So aguas. he's walking, Así que él está and he's caminando walking, y está caminando. and the disciples see a figure, Y los discípulos ven una figura and automatically y automáticamente they scream, ellos gritan, it's a ghost. un fantasma. So they're screaming, it's a ghost. Así que ellos están gritando, un It's a fantasma, ghost. un fantasma. And Jesus Y Jesús responds responde. in verse 27. En el versículo He says 27 to them, les dice, take courage, it is I. ten ánimo, soy yo. So it is I was a common phrase that Jesus would use, Entonces, yo soy era una frase que Jesús usaba and he would say y él decía, to claim his deity. Like to claim who he was. para aclamar quién él era. And he said, take courage, it is I, do not be afraid. Y él le dijo a los discípulos, no tengas miedo. And he said, do not be afraid, Y él dijo, no tengan miedo, because where Jesus is, porque donde Jesús fear is está, not present, el miedo no está and presente fear does not exist. y el miedo no existe. And we first see Jesus say, I am who I am in Exodus. Ya vemos a Jesús, cuando la Well, primera vez que escuchamos a Jesús God decir, said yo that soy to- quien yo soy en Éxodo, God said that to Moses. y le dijo eso a Moisés. So, Así que, moving on to the story, volviendo a la historia, Peter Pedro was really hard-headed. era muy cabezón. And he was like, Jesus, Y if le it's dice, really Jesús, you, si de verdad eres tú, tell me to come to you. entonces dime que venga a ti. And so Jesus responds with one word. Entonces Jesús le responde con una palabra. And those one-worded answers are always the scariest. Y una sola palabra respuesta es algo muy serio. And he says, come. Y le dijo, ven, He says, come. ven.
So Peter gets out of the boat Así que Pedro sale del barco and he begins to walk on water. y él empieza a caminar en las aguas. He begins to walk towards Jesus. Él empieza a caminar hacia Jesús. He stepped out in great faith, trusting it was Jesus Él tomó telling him un to paso come. de fe confiando que era Jesús. So Así que, at that moment, en ese momento, his eyes were fixed on Jesus. sus ojos estaban puestos en Jesús. His eyes weren't fixed on the storm and his situation going on around Sus him. ojos no estaban en la tormenta o en la So situación then a he su begins to alrededor. walk on water. Así que él comenzó a caminar towards sobre Jesus. las aguas hacia Jesús. And then he's looking around. Y luego él comenzó a mirar He begins to alrededor look around at the storm going y on comenzó a around mirar a him, la tormenta que estaba at his rodeándolo situation, y su and situación he begins to drown. y empezó a hundirse. And he's crying, Lord, save Y me. empezó a gritar, Dios, sálvame, And Jesús, sálvame. obviously, Jesus did not let him drown, so he picks him up. Y obviamente Jesús no es malo y no lo va a dejar hundirse, And así que lo levanta. I know for me, when I focused on my situations, Y yo sé whether que that para mí, be, cuando yo me enfoco en mi situación, whether that be finances, for puede you ser guys, mis finances, finanzas, school, la work, escuela, el trabajo, anything, cualquier is when cosa, I began to drown. yo me empiezo a hundir. When I began to take my eyes off Jesus, Cuando comienzo a sacar mis ojos de is Jesús, when my peace left me. es donde mi paz se va. So going back Así que again volviendo to Peter walking on water, A Pedro caminando en las at this aguas. point in the story is when he found his peace. Hay partes en la historia donde él He encuentra su found his paz. peace in the middle of the storm. Él encontró su paz en He medio de had la faith tormenta. in the midst of fear. Él tuvo fe en medio de la tormenta. But as soon as he focused his Pero eyes on his situation, Una vez que él enfocó sus ojos en la situación, that peace left him. esa paz lo dejó. The fear began to take over. El miedo empezó a tomar control. So, Así que when you begin to fix your eyes on Jesus cuando pones tus ojos en Jesús and not on your y situations, no en tu situación, is when you are able to walk on water. es cuando vas a ser capaz de caminar sobre las aguas. But Pero when you begin to focus your eyes and fix your eyes on your situation cuando empiezas a and on poner your tus ojos storm, en tu situación, is when you begin to drown. es cuando empiezas a hundirte. That's when fear takes over. Es cuando el miedo toma It takes away control, your peace te saca tu paz and you drown. y te ahogas. So, Así que, concluding, para concluir, I want everyone to say this with me. After quiero I que say todos it, digan esto we're all going to conmigo say it together. mientras yo lo digo. Vamos a decirlo We're going to juntos. say, I won't drown Yo no me voy a hundir because my eyes are on porque mis Jesus. ojos están en Jesús. Okay, now that was a test run. Now we're all going to say Eso it era un together. test. Ahora todos van a hacerlo de nuevo. Okay, ready? One, Uno, two, dos, tres. three. I won't drown because my eyes are on Jesus. Amén. Paz, primeiramente eu quero me desculpar porque eu peguei o microfone e eu estava tão nervoso que eu Yo dei me voy para a a pessoa errada. disculpar porque le di el micrófono a la persona equivocada. Era para eu dar para a Tiffany e eu Era dei para pra darle a Bianca. Tiffany y se lo di a Bianca. Mas beleza, eu quero dar o meu ponto dessa mensagem, Así que hoy voy a traer el punto de este mensaje, que o nome é Louvor é como a gente acha paz no meio do medo. y el título es Alabanza es como encontramos paz en medio del miedo. Então, eu quero pedir que vocês possam abrir a sua Bíblia, Atos 16, Les pido que abran sus Biblias en Hechos 16. mas aí é um pouco longo, é 16 ao 40, então eu não vou ler tudo não, eu Es vou un dar o poco contexto largo, así pra que no voy a vocês. leer todo, no se preocupen. Senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas tá bom. Então, era sobre Paulo e Silas. Eles estavam em Filipos. Esta historia de Pablo y Silas, ellos estaban en Mas Filipos. primeiro deixa eu dar o contexto. Filipos é uma província da Macedônia Es una provincia de e Macedonia, também uma colônia romana. en una colonia romana. E nesse tempo aí, o Paulo e Silas eles acabaram batizando a Lídia. Y en ese tiempo Pablo y Silas acababan de bautizar. A Lídia. Então você deve estar perguntando quem que é Lídia, qual que é esse contexto. Entonces tú te preguntas, ¿por qué es que este punto es importante? ¿O quién los estaba llevando? ¿O quién era Lidia? Então você vai descobrir no final da história agora, não é importante. Okay. Então, beleza. O Paulo e Silas eles estavam indo em um lugar de oração. Entonces Pablo y Silas estaban yendo a un lugar de oración. Aí eles encontraram uma escrava. Entonces encontraron una esclava. E essa escrava, ela era endemoniada. Y esa esclava estaba endemoniada. Ela tinha espírito maligno de adivinhação. Ella tenía un espíritu De adivinhação. de adivinación. Então ela conseguia, o povo pagava, ia para ela, Y ella no conseguía, ia para ela.
Y ellos iban hacia ella. E ela falava sobre o seu futuro. Y ellos hablaban sobre su futuro. Então, ela começou a seguir Paulo e Silas. Entonces ella comenzó a seguir a Pablo y a E Silas. ela começou a falar que eles eram servos de Deus, Y ella comenzó a decir que ellos eran siervos de Dios, mas de uma forma que estava zombando. pero de una forma que estaba burlándose de ellos. Você sabe, né? Quando você chega em um lugar, alguém começa lá, não, o crente chegou, o Tú sabes cuando pastorzinho llegas a un chegou. lugar y dicen, oh, ya llegó esta persona, el pastor llegó. Você fica aquela raiva dentro de você. Tú te quedas con esa rabia dentro de ti. Só que você tem que mostrar para a pessoa por que você é diferente. Solo que tú tienes que mostrarle a las personas que eres diferente. Só que como ninguém tem sangue de barata, Solo que como ninguém tiene o Paulo, sangre de cucaracha, o Paulo foi e repreendeu o demônio dela. Pablo fue y reprendió el demonio de ella. Aí o demônio saiu, obviamente, que eles se curvam a Deus. Y ahí el demonio salió y ella fue libre. E os donos dela ficaram muito zangados. Y los Donos. Dones. Owners. Los dones que ellas tenían estaban molestos, Porque claramente ela era uma forma de lucro muito grande. porque eso era una forma de lucro muy grande. Então o que eles fizeram? Eles pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça pública, Entonces lo que ellos hicieron, agarraron a Pablo y Silas y los llevaron a la plaza pública, diante de toda a autoridade. delante de toda la autoridad. Aí eles falaram assim: Ahí ellos dijeron, esses são os homens judeus causando desordem na cidade. oh, estos son bagunçando los ela." judíos causando desorden en nuestra ciudad. Isso fez a multidão ficar meio que borbulhando assim de raiva. Y eso hizo que la multitud se molestara. E ela se juntou Y ellos se juntaron para bater neles. para golpearlos. Aí a autoridade ordenou que eles tirassem a roupa do Paulo e do Silas Ahí la autoridad ordenó que ellos se quitaran sus ropas e surrassem eles com varas. y los golpearan con chacotas. Cara, eu nunca apanhei de vara, não. A mí nunca me pegaron con una vara, Só que eu sei que não é brincadeira, não. solo de fuego. Eu aposto que o PJ já apanhou de vara. Só que beleza, desculpa. Solo estoy bromeando, pastor. Aí eles foram espancados. Ellos fueron golpeados. A autoridade mandou colocar eles lá na prisão. La autoridad mandó a ponerlos en la cárcel. E o carcereiro Y el carcelero jogou eles numa cela los colocaron en una e celda prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. y ataron sus pies entre dos bloques de madera. Aí beleza, eles estavam lá na prisão. pá. Ellos estaban ahí en la prisión Aí era mais ou menos meia-noite. y ahí era más o menos medianoche. E Paulo e Silas eles estavam adorando, louvando. Y Pablo y orando. Silas estaban alabando y adorando. E aí aconteceu um abalo sísmico, que é um terremoto. Y ahí aconteció como un terremoto. E os alicerces, tudo quebrou. O que estava prendendo os pés deles, as grades da... Y todo lo que estaba atando sus pies se rompieron. E aí o carcereiro acordou, né? Y ahí el carcelero se levantó. Ele viu, né, que estava tudo aberto, achou que eles tinham fugido. Él vio que todo estaba abierto y él creyó que todos habían huido. E ele pegou uma espada para se matar naquele momento. Y él agarró una espada para matarse en ese momento. E Paulo gritou Y Pablo gritó para ele não fazer isso. para que no hiciera eso. E quando eu olho nisso, eu nem tinha parado para pensar nisso antes. Y cuando yo miro esto, yo ni siquiera me había dado cuenta de esto antes. Foi quando a gente estava indo ensaiar aqui terça-feira para pregar. Fue cuando empezamos a ensayar en la martes para Eu venir falo, y predicar. Caraca, a gente... Yo dije, nosotros, Não, agora é sério, agora é assunto sério. Agora, a gente com o pecado, a gente é assim. A gente comete um pecado e a gente quer... nosotros a gente veces quer cometemos se pecado y autossabotar. somos así. Solo que queremos huir, A gente quer se matar. queremos matarnos, espiritualmente. entre comillas. E Deus grita pra gente. Y Dios nos dice, Ele fala, eu morri na cruz por você. Eu mandei meu filho Él para morrer grita na para cruz por nosotros, yo você. morí en la cruz por ti, yo mandé a mi Você não hijo para precisa salvarte. se julgar assim. Porque o meu sangue foi mais que suficiente. Mi sangre fue más que suficiente. Aí o que acontece na história é assim, o Paulo, o carcereiro, Lo que pasa en la historia es que el carcelero, ele vê a misericórdia que eles tiveram com a vida él ve dele. la misericordia que ellos tuvieron hacia él. Ele entra na cela deles, Y entra en la celda de ellos ele se ajoelha y se arrodilla e fala, y les dice,
como que eu posso ser salvo? ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? Aí Paulo e Silas falam que ele deveria crer no Senhor Jesus, Y ahí Pablo y Silas dicen que él debería creer en el Señor Jesús que ele e as pessoas da casa dele seriam salvos. y que las personas de su casa también serían salvas. Então, naquele dia, Entonces en aquel día eles anunciaram a palavra a ele ellos anunciaron la palabra a él e a família dele. y a la familia de él. E logo depois, Y después todos eles e as pessoas da casa dele todos ellos y la casa de él foram batizados. fueron bautizados. E aí o carcereiro levou ele para casa deles para alimentar e cuidar deles, Y el carcelero los llevó a su casa para alimentarlos y cuidarlos, porque eles também estavam com fome e estavam cheios de ferimento, porque ellos también tenían hambre, estavam machucados. porque estaban todos lastimados. E quando ele chegou lá, Y cuando él llegó ahí, todos que estavam na casa ali estavam todos alegres, todos estaban alegres en la casa porque de él, eles criam no Senhor. porque tenían al Señor. E aí pela manhã chegam as autoridades, alguns Y policiais, los policías llegan en la mañana e eles falam que para soltar o Paulo e o Silas da prisão. y ellos hablan para soltar a Pablo y llevarlo de vuelta a la cárcel. Mas aí o Paulo e Silas ficam revoltados, Pero ahí Pablo y Silas bravos, estaban molestos porque eles eram cidadãos romanos e foram julgados injustamente. porque ellos fueron juzgados injustamente. Então eles falaram que só iriam sair caso a autoridade fosse lá liberar eles. Así que ellos solamente iban a salir si la autoridad los liberara. Mas beleza, aí tudo isso aconteceu, foram lá, liberaram eles, pediram desculpas. Pero entonces ellos los liberaron y les pidieron disculpas. E no fim, eles foram à casa da Lídia, que eles tinham batizado no início. Y al final ellos fueron a la casa de Lidia, que ellos bautizaron E al comienzo. aí todos se animaram e depois foram embora. Y ahí todos se animaron y se fueron. Mas o que a gente vê? Pero ¿qué es lo que vemos? A gente vê Paulo e Silas sendo perseguidos e Nosotros julgados vemos a Pablo y Silas siendo perseguidos y juzgados injustamente pela fé deles. injustamente por su fe, Pô, eles passaram por situações que dão medo. porque pasaron por situaciones que daban miedo. Pô, imagina um tanto de gente juntar para te surrar. Imagina un monte de gente juntarse para E você golpearte sem roupa ainda, a vergonha y que tú você deve estás sin sentir. ropa, toda la vergüenza que debes estar sintiendo. E quanto tempo que eles iam ficar aprisionados? Eles não sabem. Y no sabemos cuánto tiempo ellos estaban en la cárcel, Mas mesmo assim, eles estavam ali cantando e orando pero a aún Deus. así ellos estaban ahí cantando y adorando a Dios. Não importava a circunstância, eles No les estavam ali. importaba la circunstancia, ellos estaban ahí. E sobre louvor, eu botei abre aspas aí. Y yo voy a abrir un pequeño paréntesis sobre la alabanza. O louvor abre as portas da prisão. El alabanza Das abre las prisões. puertas de la cárcel. Nesse caso, foi um exemplo de uma prisão física. Este fue un ejemplo de una prisión física. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre prisão espiritual. Pero cuando hablamos de esto, hablamos sobre prisiones Não tem espirituales. como a gente ignorar a ligação que tem entre louvor e o sobrenatural. No hay una conexión entre la alabanza y lo espiritual. E a gente também não pode louvar a Deus só porque as coisas vão bem. Y también no podemos solo alabar a Dios cuando las não é com a cosas van intenção de bien. receber. A gente tem que louvar porque Ele é Deus. Tenemos e que merece alabarle todo esse porque Él es louvor. Dios y Él es digno. E outro ponto é que eu acho que a gente tem que ser mais como Paulo e Silas. Y así es como podemos relacionarnos con Pablo y Silas. Eles acharam paz em meio ao medo e caos. Ellos hallaron paz en el medio del caos. A gente chega numa situação, qualquer situação que seja, Por cualquier situación que sea, a gente culpa todo mundo nosotros culpamos a todo mundo. e não faz nada. A gente só quer culpar a Deus. Y nosotros solo queremos culpar a A Dios. gente fala, ah, Deus, por que isso aconteceu comigo? Ah, Dios, ¿por qué es que esto pasó Por que conmigo? você me deixa passar por isso? ¿Por qué es que tú dejaste que yo pasara por esto? Em vez de ir orar a En vez de ir y orar a Él, pedir força para passar. pedirle fuerza para pasar por esto. E outra coisa que eu coloquei Otra cosa que yo coloqué é aquí que mesmo no medo você pode ser um exemplo, es que aún en el medio tú puedes ser un ejemplo impactar a vida dos outros igual Paulo e Silas fizeram. para la vida de otros, así como Pablo y Silas fueron. Outra coisa que eu também pensei quinta-feira ali. Otra cosa que yo también pensé terça, el martes mientras estábamos quando a gente aquí, foi ensaiar, cuando estábamos quando eu tava lendo ensayando, isso aí que eu escrevi, cuando yo leí esta historia aquí, foi que quando eu não morava com os meus pais, fue que cuando yo no vivía con mis padres, eu tinha medo. yo tenía miedo. Eu pensava, Yo pensaba, se eles morrerem, ¿qué tal si ellos mueren eu não tô com eles. y yo no estoy con ellos? E mesmo assim eu mantinha um sorriso no meu rosto. Y aún así yo estaba con una sonrisa en mi rostro. Eu sempre fui um servo de Deus. Siempre fui un siervo de Dios. E na escola, Y en la escuela, os meninos me paravam e perguntavam: los niños me paraban y me por preguntaban, que você está sempre alegre? Por que ¿por qué você es que está tú siempre sorrindo?" estás alegre? E eu pensava, Y yo pensaba, só por causa de Deus mesmo. es solo por causa de Dios. Porque eu
eu tinha um sorriso, mas eu sempre estava com esse medo. Porque yo siempre estaba con una sonrisa aun cuando tenía miedo. Eu não sabia que depois que você desse seu medo para Deus, ficava tão mais fácil. Y yo no sabía que después que tú dieras tu miedo a Dios, todo iba a estar más fácil. E outra coisa também sobre o carcereiro. Y una cosa sobre el carcelero. Não é só sobre Paulo e Silas. Ele viu. No es solo sobre Pablo y Silas, él Ele vio. viu como Deus age para as pessoas que nele crê. Él vio cómo Dios hace para que las personas que en él creen. Como que vai ter um terremoto assim do nada e só abrir para você ali? Cómo es que de la nada van a haber muchas cosas y se van a abrir. É só Deus mesmo. Es solamente Dios. Então essa história, ela ensina a gente Entonces esta historia nos que enseña mesmo os nossos medos que aún en nuestros e miedos, desafios, Él ya hizo. a gente pode entregar tudo a Deus. Podemos entregarle todo a Dios. E Ele vai nos libertar Y Él de nos va a qualquer libertar coisa que for, de cualquier se a cosa gente que pase. confiar com o nosso coração. Siempre que lo tengamos en nuestros corazones. Então, amém. Amén. É difícil encontrar palavras. Es difícil encontrar las palabras. É difícil compreender tudo o que aconteceu aqui. Es difícil comprender todo lo que está pasando aquí. Só nos enche de esperança. Es una señal de esperanza. De saber que a igreja do Senhor De segue saber que la iglesia caminhando. del Señor sigue caminando. Eu queria que você abaixasse a sua Yo cabeça. quería que ustedes inclinaran sus cabezas. Valeu a pena, Senhor. Valió la pena, Señor. Valeu a pena, Senhor. Valió la pena, Señor. Talvez você, pai, que está aqui nessa manhã, De repente tú, Padre, que estás aquí en esta mañana, não viu seu filho aqui, no viste a tu hijo aquí, não vê o seu filho no aqui. viste a tu hija aquí. O mundo talvez está os tragando. El mundo de repente los está lastimando. Talvez o mundo está destruindo e você diz, eu tenho De repente medo el de mundo está perder o meu destruido y filho. tú dices, tengo miedo de perder a mi Tenho hijo. medo de perder a minha filha. Tengo miedo de perder a mi hija. O Senhor está dizendo hoje, El coloca Señor esse te está medo diciendo hoy, coloca este miedo nas minhas mãos. en mis manos, Porque eu posso fazer o impossível para ele. porque yo puedo hacer lo imposible. Talvez ele está nos vícios. De repente están enviciados, Talvez eles estão perdidos em de outras repente coisas. están perdidos en otras cosas. Mas o Senhor fala para alguns pais agora. Pero el Señor habla con nosotros los padres hoy. Coloca esse medo na minha mão. Coloca tus miedos en mis manos, Porque eu posso fazer na vida deles. porque yo puedo hacer en la vida de Eu ellos. posso sará-los. Yo puedo sanarlos. Você, pai, que tem um filho aqui, que viu seus filhos aqui Tu nessa padre que manhã. tienes un hijo aquí, dice tus hijos hoy aquí en esta mañana. Eu posso dizer, você é um privilegiado. Yo puedo decirte que eres privilegiado. Você é um privilegiado de Deus. Eres privilegiado por Dios. De ver os seus filhos sendo libertos De do ver a mundo tus cruel hijos siendo libertos de un mundo cruel e crescendo debaixo do conhecimento de y creciendo Deus. debajo del conocimiento de Dios. Nessa manhã é algo profético, histórico, não Esta sei mañana como es algo descrever. profético, histórico, no sé cómo llamarlo. Quando estava sentado ali, eu não sei como descrever o que eu vi. Porque yo no sé cómo describir lo que yo vi. Mas eu vou tentar descrever o que minha mente Pero talvez yo voy a não intentar describir consegue. esto que mi mente de repente no Porque consigue. eu vi foi no Espírito. Porque lo que yo vi fue en el Espíritu. Eu vi uma geração. Yo vi una generación. Eu vi uma igreja forte. Yo vi una iglesia fuerte. Eu vi uma igreja sólida. Yo vi una iglesia sólida. Uma igreja diferente. Una iglesia diferente. Uma igreja que está baseada na rocha que é Una Cristo. iglesia que está fundada en la roca E que que es quanto Cristo. mais ela se firmava, mais ela Cuanto más ella se crescia firma, ella e más se crece y se fortalecia. fortalecía. E mesmo que as forças do inimigo viessem Y contra aun cuando las ela, pruebas del enemigo as vinieran suas contra ella, portas se mantinham sus de puertas se pé. mantenían de pie. Porque essa geração vai dar continuidade generación va a continuar àquilo que Deus tem para Aquello fazer que Dios tiene para na hacer terra. en la tierra. Os nossos filhos
sus hijos, os filhos dos nossos filhos, los hijos de nuestros vão hijos, manter, vão dar van a dar continuidade continuidad ao legado al que nós legado que deixamos. nosotros dejemos. O Senhor te põe uma responsabilidade sobre ti, El pais. Señor pone responsabilidad sobre ustedes, Pais que estão aqui. padres que están aquí. A pergunta é qual o legado que você tem La deixado para pregunta o es seu cuál es el filho? legado que estás dejando a Qual o tus legado hijos. que você vai deixar para os ¿Cuál seus es el legado netos? que tú vas a dejar a tus nietos? O que você tem feito para as novas ¿Qué es gerações? lo que tú has hecho para tu O generación? Senhor espera que você tenha uma resposta Solo nessa espero que manhã. tú tengas una respuesta en esta Que você mañana. possa ter uma resposta Que diante tú de puedas tener una Deus. respuesta delante Eu de não Dios. quero sair dessa terra Yo no quiero salir de esta sem tierra deixar os meus sin filhos dejar a mis hijos com uma certeza con la certeza que eles são servos de que ellos son Deus siervos e de que Dios eles têm um chamado de y que ellos Deus tienen un llamado para de dar Dios continuidade para dar à obra do continuidad a la Senhor. obra del Señor.